Tá te agradando? Trouxe peças que estão jogando futebol de razoável para bom. Ainda não é o ideal, né? Mas é um time que está juntinho. O Gilberto, por exemplo, que acabou de falar, na temporada passada convivia muito mais no banco de reservas e até mesmo no departamento médico do que jogava futebol, né? O Nenê, que ano passado era, né, aquele questionamento, acabou, não serve mais, está em completa forma física e forma técnica está sobrando, né? Você traz um Wellington Silva que faz na sua estreia um bom jogo, a defesa razoável para boa, ainda, né? O Nino está voltando, não sei se vai ser aproveitado, provavelmente não, né? Não, o Odair não fez mistério ontem não, Paulo Lima. Ele abriu o portão, é o time que começou o jogo contra o Botafogo. Então, é o mesmo critério que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Pedrinho, né? No Corinthians. A diferença é que o Corinthians precisa de mais talento para poder passar. Agora, é um jogo em que o Flamengo é amplo favorito, mas o Fluminense apresentou, pelo menos nessa temporada, início de temporada, uma organização tática boa. Foi surpreendido em alguns jogos, principalmente no meio de semana, aí na Sul-Americana não fez uma boa apresentação. Aí depois pega o Botafogo, faz um placar de 3-0, consolida a melhor campanha, consolida o direito de decidir com o Flamengo com a vantagem do empate. Mas você pode perceber um Fluminense organizado. Pode encontrar o Flamengo uma resistência boa. Eu ontem no Expediente de Futebol, inclusive, aquela provocação lá do João Guilherme do fazer o palpite, né? Aquela brincadeira que a gente sempre faz. Eu cravei o empate em 1-1. E com o empate 1-1, o Fluminense passa. Fluminense. Fábio, o Odair gostou, hein, do time do primeiro tempo do clássico contra o Botafogo. Tanto é que a tendência é a repetição daquele time, mesmo com a volta do Hudson, que cumpriu suspensão. Ficou um time mais leve, né? E o Yuri segue no time, a tendência pelo menos é essa. A tendência é essa, né? Comandados pelo Nenê. Agora a gente vai ver o seguinte, o Calheiros, é o primeiro grande teste do Fluminense, né? Exato. Mas ele enfrentou o Flamengo. Não era esse time que vai entrar em campo, era um sub-23. Né? Não é o primeiro grande teste do Flamengo também? Também, mas aí vamos pegar assim, o grande teste do Fluminense, porque o Flamengo é muito superior a todos os times do Rio de Janeiro. Sim. Não é pouco superior, é muito superior. E o Flamengo agora encontra um adversário, esse aí vai medir forças comigo. Esse não vai ficar lá atrás tentando achar uma bola, ele é grande, a torcida vai empurrar, o Maracanã estará recebendo um ótimo público. E a torcida dividida, né? Porque o mandante é o Fluminense, mas não tem nada de 10%. Não, clássico no Rio não tem. Ainda bem, né? Ainda bem que tem essa coisa legal. Agora, que a torcida do Fluminense é aqueles que lá atrás, no outro clássico, fizeram aquela bobagem, né? Vamos chamar de bobagem. Ontem teve julgamento. E ontem teve julgamento, o Fluminense foi apenas advertido, tem aprendido, né? Que isso não comporta na nossa sociedade. E o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, fez um pedido, né? Claro. Para que não repita essa sim. noite que o Fluminense pode ser punido severamente. Né? E é o seguinte, Calheiros, a justiça que vai julgar. Não somos nós com as próprias mãos que vamos resolver o problema. A gente pode ter a nossa opinião, externar aqui, mas num estádio de futebol, você fazer uma acusação como essa, acho que não é o caminho. Mas voltando a falar do campo e bola, vai ser o terceiro teste desse time do Flamengo, né? Terceiro jogo do time principal, que é muito superior aos times do Rio de Janeiro. Investimento feito, o elenco que o Flamengo tem, e o Jorge Jesus vai dar mais ritmo, à exceção do Rodrigo Caio, com corte no joelho e tá fora, para esse grande jogo do próximo domingo. Quer ver o Flamengo? Agora. Agora, então. Vamos lá, vamos conferir, então, a preparação do Flamengo, porque, olha, se o Fluminense vai com força máxima, você tem alguma dúvida? É a característica do mister, né? Jorge Jesus sempre com o que tem de melhor. O Flamengo inicia no Fla-Flu desta quarta-feira a disputa de uma série de jogos decisivos que pode render ao clube 3 títulos neste mês de fevereiro. O time precisa vencer o Fluminense para chegar à final da Taça Guanabara, que acontece no sábado de Carnaval. Antes disso, no próximo domingo, encara o Atlético Paranaense em Brasília, no jogo único que vale o título da Supercopa do Brasil. Essa pode ser a primeira conquista do ano. Da capital federal, o grupo segue para o Equador, onde começa a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. O segundo e decisivo confronto da Recopa acontece na quarta-feira de cinzas. Para o Fla-Flu, o técnico Jorge Jesus tem só um desfalque, Rodrigo Caio. O zagueiro voltou a treinar no campo nesta segunda-feira, depois de sofrer um corte no joelho direito. Mas, ainda com pontos no local, fez um trabalho específico e está sendo preparado para voltar a jogar domingo contra o Atlético Paranaense. Assim, a dupla de zaga nesta quarta
será formada por Léo Pereira e Gustavo Henrique. São jogadores com características diferentes. O Léo Pereira é um jogador mais leve, mais levezinho, como eu costumo dizer, tanto a defender como na saída de bola. O Gustavo é um jogador mais poderoso no 1 contra 1, no jogo aéreo, apesar de ter uma boa saída de bola, mas não... Enquanto o Léo Pereira já estava mais habituado a fazer este movimento. Nesta terça-feira, através de vídeos nas redes sociais, os jogadores apresentaram o novo uniforme do Flamengo. A camisa vai ser usada em um jogo pela primeira vez no domingo contra o Atlético Paranaense. Apesar de não estrear o manto no Fla-Flu, os atletas se divertiram na véspera do clássico, exibindo a camisa no Media Day da Libertadores, no centro de treinamento. No Fla-Flu, Jorge Jesus deve repetir o time que venceu o Madureira no último sábado, ficando apenas 2 dúvidas. A provável formação é a seguinte: Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz ou René, William Arão, Gerson ou Diego e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Além dos 11 titulares, 2 jogadores vêm mostrando nesse início de temporada que serão armas importantes para entrar no decorrer das partidas: Michael e Pedro. O ex-jogador do Fluminense já fez 2 gols esse ano e vai enfrentar pela primeira vez o clube que o revelou. Na apresentação dele aqui mesmo no Ninho do Urubu, o Pedro garantiu que vai comemorar se marcar no Fla-Flu. Claro, é minha marca, né? A reverência é minha marca. Independente do adversário, eu vou comemorar com a torcida. A torcida do Flamengo já esgotou os ingressos para o setor destinado aos rubro-negros. Agora espera repetir esse ano o que foi uma rotina em 2019: comemorar títulos. Tá aí, ó, o Flamengo de Gabigol, hein? A gente viu o Pedro na entrevista, mas o Gabigol já começou com tudo o ano, né? O cara que já chegou jogando, chegou numa quinta-feira, jogou na segunda e em 2 jogos, já tem 2 gols e 4 finalizações. Chegou com fome o Gabigol, hein, Fábio? Com fome de gols, o Pedro como também, sempre, o reserva né? dele. É um Flamengo, como disse o Bruno Henrique, talvez nem ele tenha tido essa noção exata, em outro patamar, né? É um Flamengo muito forte, com o Jorge Jesus usando o Campeonato Carioca de pré-temporada para a primeira grande decisão dele. Eu já afirmei isso aqui e continuo na minha tese: o Flamengo disputa 6 títulos no mínimo, porque se ele ganhar a Libertadores e vai ao Mundial, aí seria o 7º título em disputa. O Flamengo ganha pelo menos 3 títulos nesse ano. 3 títulos nesse ano o Flamengo vai ganhar pelo elenco que montou. Um deles, já para mim, domingo. Ele é muito favorito diante do Atlético Paranaense, é um Atlético bem diferente, é um Flamengo muito forte. Claro que quando a bola rola, muita coisa pode acontecer, mas é um time que continua muito intenso. As peças que entram no segundo tempo entram com a mesma velocidade, com o mesmo esquema. O Michael entrando e a qualquer momento está pedindo passagem. É que os titulares não estão dando essa passagem. Mas tem o Pedro, né, que também é outra ótima opção. O Pedro Rocha, que começa a aparecer também. Tem Thiago Maia, enfim. Diego ou Gerson, para mim o Gerson é titular. Tá? Mas assim, você já olha o elenco do Flamengo com outra qualidade em relação ao ano passado, quando já conquistou títulos. Então, Calheiros, hoje é um primeiro teste para o Flamengo 2020? Mas para o Fluminense é o primeiro grande teste mesmo para testar esses moleques, comandados pelo Nenê. Só acho que um Nenê só não faz verão. E aí, Paulo Lima, e esse jogo aí? Eu acho que é o grande teste para o Fluminense. É o grande teste para o Fluminense. O Flamengo a gente já viu o que é. O Flamengo já sabe como é que vai jogar, já sabe como é que é o poder de fogo que o time tem, a qualidade. Agora, para o Fluminense, sim, como é que vai se comportar contra o Flamengo hoje? Vai ser ousado, vai jogar retrancado, vai jogar pensando apenas em se defender, com o regulamento debaixo do braço, um empate nos favorece, vamos para a decisão da Taça Guanabara? Eu acho que aí é pouco. Né? Se você pegar exatamente o que se pensa do futebol carioca hoje, do que temos de Vasco, Botafogo e Fluminense, a rivalidade é contra esse aí. Né? Apesar do Botafogo e o Vasco estarem fora da decisão da Taça Guanabara, o que é lamentável, mas o futebol impôs isso pelos resultados, né? A gente está vendo que os dois estão fora, a Volta Redonda e Boa Vista que estão por lá, e isso é uma decisão do outro lado da chave. Mas o grande teste hoje para o futebol carioca na Taça Guanabara e visando o futebol até o final da temporada Taça Rio, decisão, é como vai se comportar o Fluminense hoje. Se jogar
amedrontado, retraído, jogar pensando que o Flamengo é o time avassalador, e é mesmo, o Flamengo é o time a conquistar todos os títulos, como o Fábio falou aqui, amplo favorito para ser campeão carioca, aí a gente vai ter um passeio no Maracanã. Vai ser o rolo compressor. Agora, se tiver uma armação tática condizente, saber exatamente como se joga contra esse Flamengo, encontrar, se é que possível encontrar falhas no time do Flamengo, é o que a gente vai ver hoje. Repito, se o Fluminense jogar pelo menos com um pouco de ousadia, pode incomodar. Mas se jogar retraído, vai sair do Maraca com a sacola cheia. Daqui a pouquinho a gente volta a falar então desse clássico Fla-Flu. Aliás, vai ser uma maratona pro Flamengo, hein? Flamengo tá aí, ó, com o Jorge Jesus colocando o que tem de melhor. Mas o Flamengo, até pelo regulamento da Supercopa do Brasil, o Flamengo tem que chegar em Brasília, local da decisão, na quinta-feira, até quinta-feira à noite. E vai chegar na quinta-feira à noite. Vai ficar em Brasília e só vai voltar para o Rio de Janeiro na outra quinta-feira. Porque aí no domingo vai jogar contra o Atlético, a delegação fica em Brasília, na segunda-feira de manhã treina em Brasília e à tarde embarca de Brasília para o Equador. Na quarta-feira faz o primeiro jogo com o Independente Del Valle, decisão da Recopa Sul-Americana. E aí na quinta volta para o Rio de Janeiro e aí já no fim de semana estreia ou decide a Taça Guanabara, se estiver classificado. Exato. E aí a dúvida, será que se decidir, vai com força máxima na decisão da Taça Guanabara ou ele vai estilo Jorge Jesus? Porque aí vai ter o segundo jogo com a porque aí tem... Vale. Aí é razoável pensar que ele possa poupar. Claro, não é que se ele poupar, vai dizer, tá vendo? Ele também poupa, não. É observar o calendário e necessidade, tá no início, né? Claro. Necessidade, claro. Por isso você montou o elenco. Por isso montou o elenco. E, aliás, um time E de que baixo elenco, né? muito mais forte que o do ano passado, né? O Flamengo com o time de baixo, com todo respeito ao